Prazer em recebê-lo, seguidor de Oeste. Começa agora a Força do Agro. E olha só, o governo Lula pretende gastar 450 milhões de reais em terras destinadas ao MST. Rodolfo Nogueira, deputado federal pelo PL Mato Grosso do Sul. Seja muito bem-vindo, deputado. Prazer estar aqui com vocês, falando um pouquinho sobre agronegócio, sobre o Brasil, sobre política, né, que interessa tanto para nós aqui. Segundo o ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, a ação faz parte do programa Terra da Gente. A ideia do projeto, apelidado Prateleira de Terras, é ofertar áreas ao MST para que não seja mais necessário invadir propriedades particulares. Deputado, o senhor é relator do projeto Decreto Legislativo que susta o programa Terra da Gente. Como está o andamento? Exatamente, Joyce. Nós estamos realmente empenhados em derrubar, né, esse projeto, esse decreto do governo federal, né, que além de ferir a moralidade, né, política hoje no Brasil, ele vem como um empecilho aí do agronegócio, trazendo, vamos falar assim, mais um caminho para o desgoverno que o Lula está traçando para os rumos do Brasil. O decreto dele, ele beira o absurdo, né, ao querer fazer uma reviravolta aí nas propriedades rurais, né, que são alvos de dívida com a União, trazer para esse programa Prateleira da Terra. Então, com muita responsabilidade que a gente está nessa relatoria, tentando derrubar aí esse projeto do governo que, na verdade, Joyce, se a gente for olhar de uma forma mais precisa, né, o MST ele faz esse movimento todo no Brasil e o INCRA hoje tem mais terras disponíveis do que própria fila de pessoas aí que estão nessa fila de assentamentos. Então, a gente sabe que o governo tem terras a mais, né? As contas são do próprio INCRA aí, que a gente pode ter esses dados e não justifica, né, um programa desse Prateleira de Terra para realmente trazer mais insegurança jurídica no campo. Ou seja, o que eles, e quando a gente fala eles, leia-se, entende-se governo, MST, fala em reforma agrária, mas a gente sabe que não é esse o interesse deles, né? Exatamente. O interesse hoje, né, que a gente entende, como participei hoje nesse mandato da CPI do MST, e nós vimos que o MST ele faz uma militância não só no campo, mas também na política, né? A gente sabe que o movimento serve de amparo para alguns políticos do PT e da esquerda, para poderem se elegerem. Então, nós entendemos que todo esse movimento que está sendo feito aqui tem dois alvos. Um, é enfraquecer o agronegócio no Brasil, que é a bandeira desse presidente Lula, é a razão do ódio que ele tem pelo produtor rural, né? Então, ele enfraquecendo o agronegócio, com certeza ele faz um revanchismo das votações em 2022, que o agronegócio foi totalmente junto com o presidente Bolsonaro, e, do segundo lado, fortalecer esse movimento paraterrorista aí, que tanto traz esse terror no campo, e o governo federal, o governo, principalmente o presidente Lula, ele credencia esses ataques e credencia os atos, né, que prejudicam aí o campo e que realmente tratam o terror, trazem o terror no campo. E é totalmente incoerente, né, criticar o agro, ser contra o agro, porque quem critica também come. Não faz sentido. Exatamente, Joyce. A gente sabe que o agronegócio hoje é a locomotiva, né? Ele sustenta aí 1/3 do nosso PIB, ele sustenta também 1/3 da carteira registrada de todo o Brasil, ou seja, 28 milhões de carteiras, quase 29 milhões de carteiras hoje são carimbadas diretamente pelo agronegócio, fora a agroindústria, fora o comércio que vive diretamente do agro.
E nós sabemos também que o agronegócio ele sustenta a mesa do Brasil e do mundo. Então, existe uma questão de segurança alimentar do mundo que o Brasil hoje é encarregado de produzir um prato de comida a cada 5 pratos hoje consumidos na mesa do mundo inteiro. Então, Joyce, é realmente um absurdo, né? Eu venho falando isso desde que eu assumi meu mandato em 2023, que esse desgoverno ele focou o agronegócio como seu inimigo número 1, ele passa pano para desordem. Hoje a gente vê uma série de ataques e de invasões de terras, não só da MST, mas também da comunidade indígena, em cima do agronegócio, para desestabilizar essa segurança jurídica, e isso impede que o agronegócio cresça, que o produtor rural invista, né, na sua propriedade, ou seja, no seu negócio, e que gere assim mais produção, gere mais riqueza para o Brasil. Nós estamos vendo um agronegócio que passa por uma crise, né, nos preços da commodity. A gente viu a arroba do boi hoje dar uma melhoradinha, né, mas os preços do soja, do milho estão totalmente defasados. É um problema muito sério você plantar 1 hectare de soja hoje, praticamente é um nível de investimento e de lucro muito mínimo, né, com variedades. A gente vê o tempo, né, as escassez, as estiagens, derrubar a produção, né, afetar diretamente a produção hoje dos grãos no Brasil. E a gente sabe que essa crise é uma crise também instaurada pelo governo Lula, que não promove o agro, que não faz nenhum projeto, né? A gente tem um projeto lá, Joyce, também, de prorrogação das dívidas do agronegócio. E o governo fez uma prorrogação, vamos falar assim, só para inglês ver, porque nós vimos que a grande maioria das dívidas do produtor rural no Brasil são os custeios que ele tira com prazo curto, e essa dívida não foi prorrogada. Então hoje o produtor rural está devendo para os bancos, para as instituições financeiras, sem possibilidade de até mesmo fazer esse novo plantio da soja que já começou. Então o agronegócio passa por uma crise e o governo federal tem a digital nessa crise, com certeza. Como o deputado colocou aqui, os dados são públicos, qualquer pessoa pode consultar. O INCRA tem mais terras do que a fila de assentados, e inclusive essas terras, deputado, são maiores do que a área plantada, né? Do que a área plantada pelo agro. Como está o andamento da reforma agrária no Brasil hoje? Ou não está, melhor dizendo? Então, Joyce, o INCRA, ele afirma que já foram distribuídos 88 milhões e 800 mil hectares para a reforma agrária, né? Como você falou, ele equivale a 10% do território nacional, enquanto a agricultura nossa ocupa 8%. Mas a gente sabe também que os dados, né, do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos mostra que a agricultura familiar no país ocupa 80 milhões de hectares, ou seja, tem uma sobra de quase 9 milhões de hectares que a agricultura familiar... Outro dado importante, que dentro desses 80 milhões de hectares, não só está os assentados, mas está a agricultura familiar total do Brasil. Quer dizer, áreas que passou de pai para filho, fazendas pequenas que se dividiram em sítios e que não faz parte da reforma agrária, mas faz parte da agricultura familiar. E toda essa agricultura familiar ocupa 80 milhões, ou seja, se a gente for passar a régua mesmo, muito menos que esses 80 milhões ocupam as áreas de assentamentos. Então, o déficit aí, a sobra de quantidade de hectares aí é muito maior que 10 milhões de hectares hoje sobrando. Para que, meu Deus do céu, destinar mais quase R$500 bilhão agora para compra de terras? Para quem? Se não existem essas pessoas. Outra coisa, Joyce, a gente vê hoje os assentamentos totalmente jogados, abandonados pelo governo federal. Não tem uma política de desenvolvimento nos próprios assentamentos que o INCRA faz. Não tem uma bandeira de projetos para que esse pequeno produtor que recebeu essa terra possa produzir de uma forma eficaz, dinâmica, que ocupe realmente essa pequena área com produtos que realmente façam
a diferença na parte financeira desse produtor. A gente não vê esse desenvolvimento acontecer. Pelo contrário, a gente vê muita miséria, falta de disponibilidade de crédito, porque o produtor rural hoje que está assentado pelo INCRA, ele não tem a sua titularidade, o que impede dele chegar nas instituições financeiras e fazer um financiamento, por exemplo. Qual o banco que vai dar dinheiro para um produtor rural que não tem a sua propriedade no seu nome? Então, um grande problema do governo federal também é essa, que ele dá a terra, promove a reforma agrária, mas não titula, ou seja, ele continua dono da terra, ele só dá posse para esse pessoal. É um dado assim que a gente viu no governo do presidente Bolsonaro, da ministra Tereza Cristina, tentar resolver o problema da dinâmica dos títulos para os proprietários. E isso que sirva de exemplo para esse governo do presidente Lula, porque as pessoas hoje realmente precisam de infraestrutura, precisam de titularização e não mais de terra. Sem título não consegue investir, não consegue buscar financiamento, como bem colocou o deputado aqui. E é bom lembrar que a agricultura familiar, o pequeno produtor, representa aí praticamente 80% dos produtores rurais do Brasil. Sua audiência é muito importante para nós. Vamos a um rápido intervalo e já voltamos. Olá pessoal, olha só, não é normal sentir dor, então por isso eu gosto sempre de falar do Ora Pronobis super concentrado da Vita Gold e temos um depoimento. Eu tenho uma vida muito corrida. Do cinema para o teatro, dos shows para os estúdios. Algum tempo atrás comecei a me sentir muito cansada. Primeiro achei que era só um mal-estar, depois vieram dores nas costas, nos braços, nas pernas. Eu estava assistindo televisão e um comercial me chamou a atenção. Era sobre um produto 100% natural. Passei a tomar o Ora Pronobis da Vita Gold antes das refeições. Logo nos primeiros dias eu senti diferença. Aquele peso nas pernas, nos braços, foi aliviando totalmente. Viu só? E não é só a vida da Lucinha que melhorou. Você que sofre com dores crônicas no corpo, tem artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia, inflamação, desgaste nas articulações, é a famosa dor nas juntas, né? Você também pode melhorar com o suplemento Ora Pronobis super concentrado da Vita Gold. É isso mesmo, Silvio, é porque o Ora Pronobis, além de combater essas dores crônicas, aí distribuídas pelo seu corpo em poucos dias, ele auxilia a combate diabetes, pressão alta, no controle do colesterol e ainda é aprovado pela Anvisa. Não tem contraindicação, é super concentrado e tem a origem garantida da sua matéria-prima. Tudo controlado desde a mudinha que é plantada, por isso que funciona de verdade. E você pode tomar na forma de cápsulas ou na forma em pó, você que decide. O importante é tomar a decisão de acabar com essas dores crônicas no corpo, aproveitar a vida. E a gente trouxe algo novo para o público do Oeste, viu, Silvio? Além do desconto, que já é super diferenciado, você ligou agora, 0800 101 1800, 70% de desconto garantido para você. Mas a gente vai te presentear ou com colágeno tipo 2, que auxilia nas suas articulações, ou a câmera Wi-Fi, que é a grande novidade, para você monitorar o que você quiser. Eu tenho uma Só tem dessa. que ligar agora. Olha, maravilhosa, não é? Muito. Aproveita você também. 0800 101 1800. Deputado, é bom também aqui diferenciar, né? MST é uma coisa, agricultura familiar é outra e um não tem nada a ver com o outro. Com certeza, com certeza. A própria agricultura familiar hoje, que às vezes veio do MST hoje, ele abomina os atos do MST. Então, realmente, hoje a agricultura familiar é totalmente desvinculada ao MST. Deputado, como a política deve estar alinhada a movimentos como o MST para que setores como o agro não sejam impactados? A política aqui, vamos falar de uma forma geral, o Congresso, porque a gente sabe que o governo está totalmente alinhado, né, com o movimento. Com certeza, Joyce. É muito difícil isso, porque tem vários parlamentares que têm como base o movimento terrorista do MST. A gente sabe que na Bahia, em São Paulo, em vários estados do Brasil, deputados federais, senadores são totalmente ligados a esse movimento. Tanto isso é verdade que o ano passado teve uma primeira homenagem dos 40 anos do MST no plenário da Câmara dos Deputados. É um absurdo. Eu e o deputado Ricardo Salles, nós fomos lá e fomos contrários a essa homenagem, porque nós entendemos e nós vimos de perto. O Salles foi relator da CPI do MST e nós vimos de perto o que esse movimento faz com os próprios
integrantes do movimento, né? Eles escravizam esse povo, colocam esse povo aí em assentamentos, em lugares, na verdade, acampamentos, né? Que trazem uma condição subhumana para esse povo. Enquanto esse povo está morando embaixo de um barraco de plástico, de lona, né? Esses dirigentes, esses parlamentares que são apoiados por essa massa, vivem, né, em mansões, em apartamentos de luxo, e esse povo passando uma miséria, sem ter o que comer, e às vezes, e muitas vezes, Joyce, trabalhando de graça, como escravos realmente, como a gente pôde perceber, porque eles produzem dentro desses acampamentos e têm que entregar os seus produtos para o movimento para fazer dinheiro. Então, assim, nós sabemos da condição e nós entendemos ali que existe uma oposição ao governo federal, existe uma oposição a esses movimentos, com certeza, lá dentro. Eu faço parte, né? A FPA hoje luta muito forte contra as invasões de terra no país. O nosso presidente Pedro Lupion tem se dedicado, né, nessa causa, em defender a propriedade privada, em defender o direito de propriedade, e com certeza nós estamos ali numa batalha no Congresso Nacional para que realmente o direito de propriedade, que é um direito constitucional, seja respeitado e honrado, e que o Brasil realmente cresça nos dizeres da bandeira nacional, ordem e progresso. Ainda sobre terras, mas agora envolvendo os indígenas em Douradina, em Mato Grosso do Sul, o deputado esteve em loco dando suporte aos proprietários. Deputado, o que aconteceu por lá? Joyce, é outro caso de absurdo em cima do direito de propriedade, né? E do caos que as invasões hoje trazem para o homem do campo. Nós estamos aqui bem próximos, né, a Douradina, que é um dos municípios aqui do Mato Grosso do Sul que está invadido, né, que tem uma invasão hoje permanente, né, indígena. Nós estamos acompanhando esse caso, né, inclusive tem uma diligência da Comissão da Agricultura que está sendo marcada a data para que os deputados venham ver o problema em loco aqui em Douradina, mas também tem outros municípios como Antônio João, Miranda, aqui da UANA, enfim, as invasões indígenas também extrapolaram. A gente viu imagens agora de Guaíra, né, ali no Paraná, produtores rurais que estavam ali trabalhando, tentando jogar semente no campo para produzir, foram atacados por flechas, pedras, vai saber o que mais tem. E aqui em Douradina também não está longe do que está acontecendo em Guaíra. Os índios invadiram algumas propriedades aqui, estão tentando tirar os produtores de dentro das suas casas, né? Vamos falar assim, parece que eles são treinados para esse tipo de movimento de invasão, parece que tem gente orquestrando as invasões e dando direcionamento de como fazer. Isso que é o pior, Joyce. Então, a gente viu os índios aqui fazerem grandes queimadas aqui em APPs, em reservas, nas próprias palhadas e nas próprias roças hoje dos produtores aqui em Douradina. A gente viu os índios realmente ameaçarem, atirarem, jogarem pedra em carro, enfim. Está um clima de guerra aqui nas propriedades, os produtores todos ameaçados, né? Ameaças de estupro de mulheres e crianças. Então, com isso, os produtores começam a sair das suas propriedades. E aqui, Joyce, existe um grande problema, que aqui, quem fez esse assentamento aqui em Douradina, que as terras aqui são pequenas propriedades, foi na década de 50 com Getúlio Vargas. Ou seja, o governo trouxe essas famílias aqui para Douradina, deu a terra, deu a escritura para esse pessoal. Então eles estão há quase 50 anos na posse dessas terras, e hoje a FUNAI e o governo federal nada fazem, porque existe uma invasão de terras aqui, tentando tirar todo esse pessoal. Como a dona Chiquinha, que mora numa chácara de 2,5 hectares, mora ela, a família dela, né, os filhos ali, uma geração já cresceu ali, ela produz uma pequena propriedade ali, produz uma quantidade realmente só para sobreviver, e está sendo expulsa da sua propriedade pelos índios. Então, a gente sabe também
né, que esse é um grande problema, esse conflito de terra, que foi gerado justamente pelo Supremo Tribunal Federal, que, de uma maneira, vamos falar assim, totalmente bruta, ele passou por cima, né, de uma lei aprovada pelo Congresso e que a gente lutou tanto para aprovar, que é o marco temporal, né, que o presidente Lula derrubou e nós vetou, e nós derrubamos o veto com a grande maioria do Congresso Nacional. Quase 90% do Congresso Nacional votou a favor do marco temporal. E o Supremo Tribunal Federal, 11 juízes que ali não foram eleitos pelo povo, que não têm a prerrogativa de legislar, interferiram totalmente nessa lei que nós aprovamos no Congresso Nacional e trouxe esses conflitos. Trouxe, por exemplo, eu falei para o ministro Lewandowski, lá no Ministério da Segurança, eu falei para ele, avisei, olha, o sangue desse povo que vai ser derramado está na sua mão, ministro, e na mão dos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal. Estamos vendo realmente um conflito, vidas sendo tiradas, como aqui em Antônio João, onde morreu um índio, em conflito com a própria Polícia Militar, porque eles vieram para cima da Polícia Militar, o comandante de Ponta Porã, alvejado com uma flecha, né, tomou uma flechada e por pouco não aconteceu uma tragédia maior com a Polícia Militar e um índio nesse conflito foi morto. Então esse sangue está na mão de quem? Da Polícia Militar? Está na mão dos produtores rurais? Não, está na mão do Supremo Tribunal. O Supremo Tribunal Federal manchou suas mãos de sangue ao derrubar o marco temporal e trazer, colocar um fósforo nesse barril de pólvora que é os conflitos indígenas pelo Brasil. Falando sobre o trabalho no Congresso, o deputado Rodolfo Nogueira é autor da emenda que isentou carnes, peixes, queijos e sal de impostos na reforma tributária. Agora, deputado, o senhor enfrentou um lobby pesado, mas não recuou. Isso aí é prova, exemplo de quando o parlamentar quer, ele consegue trabalhar. Mas o senhor sofreu ameaças aí? Chegou a ser ameaçado? Joyce, não fui ameaçado, mas a pressão foi muito grande, muito forte, né? Porque nós vimos o governo federal, nós vimos algumas indústrias aí fazer esse lobby muito forte lá dentro e a pressão em cima dos líderes, né? E aqui eu quero exaltar aqui o nome da Bia Kiss, do Passarinho, que entrou nesse projeto comigo, do Felipe, né, que é líder da oposição, e do próprio Altineu, líder do PL, que a minha emenda foi acatada pelo PL, né, e a gente pôde realmente trabalhar no Congresso Nacional, na Câmara Federal, para que essa emenda fosse realmente acatada aí pela grande maioria dos parlamentares. Parece que 3 deputados somente votaram não, votaram errado, porque eu falei que os três são de oposição. Então a gente viu um trabalho sendo feito, não em benefício de um partido ou de um grupo político, mas em benefício da população brasileira, em benefício ao agronegócio, ao homem do campo, que a gente sabe que hoje, quando você tributa uma mercadoria, você impede o crescimento dessa produção e você aumenta o custo diretamente para o produtor, para o consumidor final, que é a população brasileira. Então a população brasileira ia pagar mais caro, a conta sempre sobra para o consumidor, Joyce. Vamos falar sobre a convocação de Marina Silva para se explicar na Câmara. É já depois do intervalo. É daquele banco. Peraí, a proposta parece boa. Ah, é? Então pergunta para ela se você pode participar das decisões do banco. Moça! Ah, e pergunta se o lucro do banco retorna para você no final do ano. Ah, e pergunta também se no banco o seu contato é direto com o gerente. Tá, só um minutinho. Coopera, né, Mário Jorge? A Cocred tem tudo que um banco tem, mas com taxas mais justas e uma forma mais sustentável de atuar. Mais um que tem conta na Cocred. A independência de um país não é plena quando um de seus poderes restringe a liberdade de expressão e compromete a própria democracia. Desde a sua primeira edição, OS defende a liberdade. Fazemos isso dizendo o que precisa ser dito, muitas vezes colocando em risco a própria existência. É você
que garante nossa autonomia e nossa independência editorial. A Oeste não aceita dinheiro público nem depende de publicidade. Oeste continuará o seu trabalho sem recuar 1 milímetro de seu maior princípio: informar com base em fatos e defender as liberdades individuais, custe o que custar. Assine a Oeste com até 25% de desconto e pague em até 6 vezes no cartão. Assine já! Deputado, o senhor é autor aí do requerimento de convocação da ministra Marina Silva para explicar os impactos dos incêndios no agro, né? Ela foi, mas não explicou. Olha, Joyce, não tinha sessão naquela semana, eu não pude estar lá presente, mas eu fiz uma nova convocação da Marina para que ela se explique. O Brasil aumentou em 500% esses incêndios hoje no Brasil. A ministra Marina Silva, que tanto, clamou pelos incêndios, pelos focos de incêndio pelo Brasil no governo do presidente Bolsonaro, e hoje ela, à frente desse ministério que poderia realmente fazer a diferença, hoje ela sumiu, ela se absteve, ela não tem um projeto, não tem um plano para que os incêndios não pudessem vir com tamanha força pelo Brasil inteiro. A gente está vendo a Amazônia pegar fogo, a gente está vendo o Pantanal ainda, mesmo com chuva, ainda tem focos de incêndio. Esses dias atrás ainda, mesmo com chuva, estava uma fumaça aqui no Mato Grosso do Sul, e eu fiquei 5 meses cobrando o Ministério do Meio Ambiente para que se tomasse medidas preventivas e medidas que realmente fossem apaziguar esses incêndios aqui no Pantanal. E depois de 5 meses, a ministra Marina veio ao Mato Grosso do Sul e jogou a culpa nos produtores rurais. Ou seja, a incompetência do Ministério do Meio Ambiente, a inércia da ministra Marina Silva, acarretou todo esse incêndio aqui no Pantanal, porque nós sabemos que os focos do incêndio hoje no Pantanal, Joyce, para as pessoas que não sabem o que acontece, são justamente dentro das reservas que fica aquele acumulando pasto, folhas, matéria seca, são materiais de alta combustão, e que quando vem o incêndio, ninguém segura o nível de incêndio que vem por ter acumulado. Então, ali dentro das reservas, dos parques, não tem movimento pecuário, então o gado não come aquele material, não come o pasto nativo, que o Pantanal é formado por pasto nativo. As beiras de rios também, que são APPs, que o produtor não pode colocar o gado nas beiras de rios, também são os focos originários dos incêndios. E as reservas, os parques, que realmente foi constatado aí pelos satélites, de onde iniciaram os incêndios aqui no Pantanal. E a ministra Marina Silva, com sua inércia, realmente deixou o Pantanal praticamente queimar tudo. A ministra culpa o agronegócio, o produtor rural, sem conhecer o boi bombeiro, sem conhecer a importância hoje que tem o pantaneiro para preservação do Pantanal e para prevenção de incêndios, porque o boi hoje no Pantanal, Joyce, ele come esse capim nativo e deixa de acumular esse material. Outra questão é que quando começa os focos, porque são vários motivos, às vezes um raio seco provoca um começo de incêndio, mas ali já se juntam os produtores para apagar esse incêndio. Os produtores levam tratores, levam caminhões-pipas, levam pessoal, peões, para que faça esse controle do incêndio. Então hoje o pantaneiro muito mais ajuda e colabora com a prevenção e com a próprio apagar esses focos de incêndio do que a ministra Silva acusa os produtores. Outra coisa que precisa ser bem clara para a ministra Marina Silva, Joyce, é que o boi, a vaca, não come cinza, a vaca come pasto. Então, qual o interesse do produtor rural em queimar os seus pastos, em queimar a pastagem, os seus campos, e deixar o gado passar fome, como a gente viu agora, todo mundo retirando o gado do Pantanal porque não tem o que comer.
Então a Marina Silva precisa entender um pouquinho mais do Pantanal, da nossa realidade, do produtor rural, antes de colocar a culpa na classe que realmente sustenta o Brasil. Eles atacam o agro, o produtor rural, e defendem o MST. Ainda falando do MST, o deputado é autor do PDL que susta a resolução do Ministério do Desenvolvimento Agrário, que cria aí o Comitê Permanente de Construção da Paz no Campo, que inclui aí o MST como integrante do grupo. Ou seja, uma justificativa para vitimizar o MST, quando ele que é responsável, o maior responsável pela violência no campo? Exatamente, né? O governo federal, ele traz o MST para dentro do governo, né? E cria um programa aí de paz no campo e traz o próprio MST para fazer parte desse conselho aí para trazer paz no campo. É um absurdo as intenções do governo federal. Não sei quem realmente que trouxe o MST para essa mesa de discussão. Isso dá razão às vozes hoje no Brasil inteiro, dizendo que o governo federal e que o Lula acoberta esse movimento terrorista e trazer na mesa o lobo para cuidar das ovelhas, né? Ou seja, aquele movimento que traz a guerra no campo, que traz o terrorismo, que invade, que pratica o esbulho possessório, que queima, que depreda, que acaba, que faz um terror nas propriedades rurais, é convidado para fazer parte da mesa para discutir a paz no campo. Meu Deus do céu, a gente está vendo em que realidade que o governo Lula hoje traz e o que ele faz com o produtor rural e com o agronegócio hoje, ao fazer esse mico, né? Trazendo o MST para essa discussão de paz no campo. É um absurdo, é o fim da picada, Joyce. Se você quiser saber mais sobre esse assunto, tem alguma pergunta para o deputado, manda para a gente. O WhatsApp para enviar o vídeo, sua pergunta, conversar com a gente, está passando aqui na sua tela. Deputado, muito obrigada pela sua participação aqui. Volte sempre. Muito obrigado, Joyce. Um grande abraço a todos aí da Revista Oeste. E quando precisar, a gente está à disposição. Um abraço. Obrigada e gratidão a você que nos acompanha aqui todos os dias. Siga o nosso perfil no Instagram, forçadoagro.1, e vamos fazer aí do agro, esse campeão brasileiro, uma paixão nacional.